Ele andava sempre com blocos atrás, porque ele tinha que estar sempre a desenhar, sempre com canetas de tinta permanente, que ele gostava muito e às vezes até inclusivamente fazia com os aparos e molhava no tinteiro. Inclusivamente às vezes nós saíamos, íamos de carro, entretanto eu ia a conduzir e ele mesmo sentado ao lado de mim ia sempre a desenhar. Era uma vez uma borboleta que gostava muito da fiadeira. Então, uma vez a borboleta foi buscar a fiadeira. E é assim uma história que contava-se que o avô Mário contava. Fim. Conta-me lá outra. O avô normalmente contava-nos sobre animais que tinham famílias, Sobre que uma os davam raposa. Conta lá da raposa, então. sobre gatos. Era uma vez uma raposa que em vez de ser má era boa. E ela tinha uns amigos e foi brincar com eles para o pátio. E um dia os amigos não estavam lá. E depois a raposa foi-se embora e foi ter-se com a família e divertiu-se também. A nossa casa foi construída com muito amor e o nome que nós pensámos dar, como tem à frente, mesmo da porta principal, um alpendre, resolvemos pôr Casa do Alpendre. Às vezes o Mário eu andava aqui no jardim, tratada daqui do jardim, e ele às vezes aparecia para se desanuviar do trabalho dele, vinha até aqui e fazia também umas coisas aqui assim. Claro que tudo o que era cultivar, era ele que cultivava, era ele que semeava, eu seguia. Nós fazíamos muitas vezes morangos, por causa dos netos, para virem apanhar os morangos e comerem os morangos. O Vasquinho às vezes até nem os lavava, apanhava do chão, da terra e toca a comer. Mas não lhe fazia mal. Foi só uma experiência que ele quis fazer para ver qual era o impacto. Quer dizer, o Mário quis, pôs as pedras depois de virem de uma exposição que fizeram. A questão das pedras, eu vou dar-lhe um toque. Todas as pedras que vão ver ali vão ser colocados posteriormente no centro histórico, em sítios ainda a combinar, a estudar. Então eu tenho isto aqui. Onde é que ele foi buscar estes bocadinhos de azulejo? Os azulejos que ele faz e que muitas vezes se partiam.
esta pancada vão sempre Empurrando a outra. empurrando a outra. Era o que eu estava a tentar fazer. Porque pela lógica tem que ser assim, assim fica mais direitinho. Se andares aqui um bocadinho, depois Não é? estas pancadas que já estão a fazer ali vibrações. Não é? Deixa fazer. O Mário, uma das marcas dele era os lenços no pescoço e era o chapéu. O meu marido, Mário Rodrigues, nasceu em Santiago de Montalegre. Na escola primária andou lá em Santiago de Montalegre. Depois foi estudar para Sardual. E depois veio para Santarém. A mãe veio para Santarém e com os filhos. Já tinha alguns casados, porque foi uma família com 13 filhos e o Mário era o 10º. E depois foi para a escola agrícola, quando fez o 5º ano, portanto o 9º atual. Tirou o curso, mas não acabou o curso, porque depois, entretanto, chamaram-me para ir para a tropa. E não pôde acabar o curso. Só depois, mais tarde, quando veio do ultramar, é que concluiu o curso de dirigentes agrícolas. O Mário, quando veio do ultramar, foi trabalhar para a Segurança Social. Depois foi convidado para ir para a reforma agrária, mas foi para Castelo Branco. Nós, como tínhamos casado há pouco tempo, eu também fui. Algum tempo depois, passado um ano mais ou menos, fomos para Porto Alegre. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar na reforma agrária, que depois, mais tarde, estive em Elvas. Depois de Elvas, passámos para Santarém, em que eu fiquei a trabalhar em Santarém. Ele foi trabalhar para a Quinta dos Gagos. Depois, entretanto, voltou para Santarém e aí ficou, em que trabalhava na parte das vinhas, em viveiros, portanto, a zona ali do oeste. O Mário era católico, mas não era praticante. Quer dizer, a minha sogra era católica 100%, porque inclusivamente o Mário tem ainda um irmão que é monge da Cartucha, esteve na Cartucha aqui em Évora. Pronto, eu conheci o Mário porque o Mário era colega do meu irmão na escola agrícola. E eu também conhecia uma das irmãs dele, que era a Neca. O namoro com o Mário foi um pouco complicado porque nós tínhamos começado a namorar há pouco tempo, e há meses. E ele foi logo para o ultramar. E como foi para o ultramar, nós, como não havia nessa altura os telemóveis nem nada dessas coisas, portanto era só por cartas. E tenho uma memória muito engraçada. No mês de agosto, eu vivia em São Bento. E no mês de agosto as pessoas ali, sim, praticamente iam todas para a praia ou pronto, saíam. E o carteiro ia exclusivamente entregar-me uma carta do Mário e dizia-me: ó menina, tome lá uma carta, não sei de quem deve ser muito especial, porque é a única carta que eu tenho para entregar agora. Estes azulejos não estão acabados, pois não? Não, estes azulejos, ele para cozer estes azulejos geralmente tinha que encher o forno para não ter tantos desperdícios a nível de gastos, não é? E portanto ele ia fazendo e ia estando aqui. Mas como infelizmente apareceu-lhe a doença, ele deixou. Não, ficou esta obra por cozer, não é? Exato. Ele tinha outros projetos inacabados que não viu concretizados. Quer dizer, ele tinha projetos acabados e que não foram concretizados. A escultura, que é a escultura dos refugiados e que está pronta, mas que a Câmara na altura
disse que ficava com ela, já foi metido os projetos, assim como também a calçada com os azulejos que ele fazia intenção de oferecer, e o projeto também está na Câmara, e até à data ainda nada me disseram. O avô punha um pau e depois ficava assim. E depois o que é que ele fazia ao pau? Fazia isto, anda cá ver. Anda aqui ver. Era isto que ele fazia ao pau. Era aqui isto que ele fazia ao pau. Não, Fazia estas coisas. não ficava, o pau ficava mais limpo. Ah! Ele alisava o pau, era? Sim, alisava. E onde é que ele guardava os paus? Onde é que estão os paus? Não sei. O avô encontrava neste mato, aqui à frente. Onde? Mostra lá então. Vamos lá ver se encontramos um pau do avô. Não, mas o pau não é o pau do avô. Então vai lá pôr, no sítio onde tu estavas. Vai lá mostrar-me como é que o avô fazia. Já está bem apertado ou não? E agora como é que o teu avô alisava o pau? Como é que ele fazia para tornar o pau lisinho? Agora isso eu não sei.